Deus do céu, você já deu um sorriso maravilhoso para a pessoa que está ao seu lado? Já cumprimentou ela, fala bom dia, como você está lindo nesse dia? Sentiu o cheiro do seu perfume do Avon de longe, descobri que era você. Gente, estamos vivendo dias maravilhosos, desde sexta-feira estamos vivendo aqui Shine, culto profético que acaba meia-noite, culto de manhã 2 vezes, de noite, amém? Amém. Na Páscoa nós vamos viver os 3 dias da Páscoa juntos aqui na igreja, vai ser um tempo maravilhoso. Vamos viver de sexta a domingo, tempos maravilhosos com Deus aqui dentro. Não existe nada mais cristão do que a Páscoa, né? Não existe nada mais, eu vou falar, simbolismo cristão do que a Páscoa de Jesus, amém? Nós vamos viver aqui, vai ter teatro, vai ser, meu Deus, vai ter tantas coisas, vai ser maravilhoso. Você está preparado? Meu Deus do céu. Queria ler com você no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 17 ao versículo 21, Marcos 14, 17 ao 21. Queria que você lesse comigo bem forte, bem alto comigo, em 1, 2, 3 e... Ao anoitecer... Amém. Pai amado, Pai querido, Pai, essa é a sua palavra, Pai. E dentro da sua palavra nós não tiramos uma vírgula, Pai. E dentro da sua palavra, Pai, nos cura. Dentro da sua palavra nos traz renovo. Dentro da sua palavra, Pai, o Senhor nos guia, Pai. Nos guia mais uma vez nessa manhã, Pai. Nos guia mais uma vez o nosso coração para o lugar certo, Pai. Nos guia, Pai amado, porque não queremos nada além de Ti, Pai, essa manhã, Pai. Não saímos das nossas casas à toa, Pai. Nós saímos, Pai, para receber um bálsamo da palavra do Senhor, Pai. Nós já temos recebido, Pai, mas ainda, Pai, nossos corações estão abertos, Pai. Receptivo a Sua palavra agora, Pai. Cancelamos, Pai, toda a distração. Cancelamos, Pai amado, todo o desconforto, Pai amado, para nós recebermos completamente a Sua palavra, em o nome de Jesus, amém, amém. Quantos amamos esse versículo, essa passagem? Quando nós lemos essa passagem, nós ficamos desconfortáveis, e é normal, porque nós vamos falar sobre uma traição, nós vamos falar que alguém estava traindo Jesus, alguém ia trair Jesus Cristo. E quando nós lemos essa palavra num culto, a gente já coloca o pensamento nosso: o que será que está acontecendo? Pastor, está tudo bem? Pastor, tem alguém traindo a igreja? Pastor, o que aconteceu? Fique tranquilo, está tudo na paz. Meu Deus do céu, estamos vivendo dias maravilhosos, amém? Mas da palavra de hoje nós queremos falar algo muito pontual que nós temos que viver no nosso dia a dia. É como nós não sermos o Judas. Como eu e você não ser o Judas. Porque quando nós lemos sobre essa palavra, nós vamos começar a ficar com o coração pesado, porque alguém vai trair, alguém vai nos trair, e ninguém quer ser traído, amém? E ninguém quer ser passado para trás. Mas quando nós falamos da passagem de Judas, nós vamos falar que Judas, ele foi escolhido para ser um discípulo com Jesus. Ele foi escolhido entre vários discípulos que andavam com Jesus. Ele foi escolhido para ser um dos 12, para andar mais próximo com Jesus. Ele andava com Jesus. Imagine eu e você andando com Jesus. Judas andava com Jesus.
andava dia a dia. Judas, ele ajudava Jesus a fazer os seus milagres. Judas, ele estava no meio, ele via cegos se curando, ele via prodígios de maravilhas, ele ajudava para que aquilo fosse real para todo mundo. Ele andava com Jesus, muitas palavras, muitas vezes, nem está escrito, mas Judas escutou de Jesus. Nós podemos pensar em mais longe, ali nesse versículo, algumas versões vai falar que ele comia do mesmo prato de Jesus. Quantas pessoas você divide a comida do mesmo prato? Sentava à mesa. Judas, muito provável que dormia talvez no mesmo quarto que Jesus, e se você já dormiu com várias pessoas, fica a luz apagada e ainda conversando. Ainda falando, eu dormia com meu irmão num beliche, e apagava a luz, a mãe mandava dormir, e a gente ainda ficava conversando um pouco. Imagine Judas conversando assim com Jesus. Não pode, né? A gente começa a raciocinar e fala, como que Judas pôde trair Jesus? Como que Judas se colocou nessa posição de traidor de Jesus? Nós queremos muitas vezes formar um monte de teologia, mas de fato, como pode alguém tão próximo trair o Salvador, trair aquele que era a resposta? Mas em nosso coração hoje, se tem esse texto, se tem esse personagem da Bíblia, se tem essa pessoa, ele quer falar algo comigo e com você hoje. Não quer falar algo para a pessoa que foi traidora com você alguma vez, a pessoa que uma vez você já viu traindo os movimentos, quer falar que eu e você, muitas vezes, nós podemos ser o Judas. E o nosso coração hoje está gritando, falando, eu não quero ser o Judas. Exatamente como Jesus pronunciou, alguém vai nos trair, todos os discípulos falavam, eu não sou, quem vai ser esse cara? Eu imagino Pedro já falando, quem é o cabra que nós vamos pegar aqui dentro já? Está com a porta fechada, nós vamos arrancar o couro dele. Eu e você temos que cuidar para não sermos o próximo a cair. Em 1 Coríntios 10, 12, você já deve conhecer esse versículo, vai falar bem assim, assim aquele que se considera de pé, cuide-se, para que não caia. Nós que estamos de pé, nós temos que nos cuidar, para que nós não sejamos o próximo. Pastor Antônio Cirilo, ele vai falar bem assim, quando tem algum caso que aconteceu com alguma pessoa, ele sempre fala assim, Deus, cuida do meu coração, para que eu não seja o próximo lá na frente, para que eu não seja o próximo exposto, Deus. Cuide de mim. Dentro desse contexto, nós vamos ver que Judas precisava ser cuidado no coração dele. Em Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não depende parte, mas depende de toda a sua vida. Eu e você precisamos cuidar do nosso coração. Olhe para a pessoa ao lado e fala, eu sei que você não é o Judas. Fique tranquilo, você está muito tenso. Relaxa, respira, você não é o Judas. Porque você cuida do seu coração. Eu preciso de uma aguinha, me ajuda com uma aguinha. Você cuida do seu coração, amém? O nosso coração é um motor que ele bombeia sangue. Nosso coração é um motor que muitas vezes nós precisamos de manutenção nesse motor. Nós precisamos de óleo novo nesse motor, amém? Se o nosso coração, ele emocionalmente ele carrega coisas, sentimento ele carrega coisas, empurra coisas, vontades, tristezas, alegrias, mas nós temos que parar muitas vezes e cuidar dele. Cuidar, fazer manutenção, porque um coração, uma máquina que está funcionando e não para ser cuidado, ele está prestes a explodir, ele está prestes a fundir esse motor, essas engrenagens vão parar. Em Lamentações 3, 41 vai falar bem assim, lavemos o coração e as mãos para o Deus que estás nos céus, e digamos, aqui como é Lamentações, ele vai falar, Deus perdoa nossos pecados, e vai começar a lamentar, mas ele vai falar bem assim, lavemos os nossos corações,
e as nossas mãos. Quando nós precisamos lavar o nosso coração e a nossa mão, porque já foi tudo, a vaca já foi tudo para o brejo. Porque ele já teve que parar, ele já teve que tirar tudo, porque tudo aquilo que está cheio no nosso coração é a nossa ação com as nossas mãos. Tudo aquilo que já está carregado no nosso coração, que já está preso no nosso coração, então nós começamos a fazer com as nossas próprias mãos. Eu e você temos que ter coragem para nos expor. Nós temos que ter uma coragem para expor o nosso coração. Porque eu vejo, se Judas tivesse coragem para parar aquilo que ele estava fazendo e falar: ei, eu preciso cuidar do meu coração nessa parte e tal. Ei, eu preciso cuidar do meu coração na parte do qual a gente entende ali que foi o dinheiro. Eu preciso parar tudo e começar uma manutenção no meu coração. Em Jesus eu preciso me expor. Em Jesus eu não quero mais mexer com dinheiro, porque o meu coração é machucado com essa parte. Porque eu preciso ser tratado nessa parte. Em Jesus, tem como eu não fazer esse lado do evangelho? Jesus, eu tenho problemas com esse lado. Mas quando Judas, ele não abre o coração, ele não quer, ele se sente envergonhado de abrir o problema que ele sente, ele então é travado nessa área. E a travação dessa área do coração de Judas faz ele pecar com as suas mãos. Eu e você precisamos abrir o nosso coração para Deus. Eu e você precisamos fazer aquela oração mesmo. Sabe aquela oração que você fica de joelho e fala: Senhor, deixa eu contar um pouquinho do que você já sabe, mas eu tenho que contar em voz alta. Porque eu tenho que abrir meu coração para você. Ah, Jesus, eu tenho problema nessa área. Jesus, eu tenho problema nessa área. Jesus, eu tenho inveja no meu patrão porque ele ganha dinheiro nas minhas costas. Jesus, eu tenho tantas dificuldades na área sexual, Jesus. Me ajuda, Jesus, você sabe os problemas que eu tenho. Jesus, eu tenho problemas, ó Pai. Ei, me ajude nessa área. Jesus, eu tenho problemas na minha área de finanças, ó Pai. Me ajude nessa área. Jesus, olha onde está meu coração, ó Pai. Me ajude nessa área. Tem pessoas que eu tenho até uma inveja santa. Existe isso, não? Não existe. Existe isso. Jesus, sabe por que eles estão assim, anos dentro da igreja e nunca procuraram o pastor para nada? Coitado do pastor André com a minha vida, né? Nós temos que orar por ele, porque tem eu como ovelha. É tão pesado que ele chamou até o pastor Jay para andar junto, porque não aguenta. Porque eu falo mesmo, eu abro meu coração mesmo, eu peço oração mesmo, tem que andar junto comigo mesmo, porque nós temos que aprender a abrir o nosso coração. Nós temos que aprender a abrir o nosso coração para a pessoa certa e falar: eu não sei, mas eu estou sentindo isso, pode ser nada a ver, mas ore por mim. Ah, eu não sei, mas eu estou sentindo isso, pode ser nada a ver, mas ore comigo, caminha comigo, conheça o meu coração. Nós temos que expor o nosso coração a uma manutenção cuidadosa de Jesus. Jesus nos cuida, Jesus. Jesus nos trate nessa área, Jesus. Jesus troque o nosso óleo. Um ponto que Judas precisava era trocar o óleo dele, ele não precisava ter parado tudo. Ele precisava fazer uma manutenção rápida, e o óleo sempre é trocado. E uma unção nova sempre vem, e nós temos que aprender a andar com esse frescor que é a trocagem de óleo. Sabe, nesses tempos atrás, não, essa semana jogou Brasil e Argentina, quantos viram o jogo? Se você não viu, foi uma bênção no seu coração. Porque eu sou acostumado a ver aquela seleção brasileira do Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Emerson, nas pontas tinha Cafu, Roberto Carlos, atrás tinha o Lúcio, meu Deus do céu, tinha Dida e Marcos, tanto faz, era tudo bom. A Argentina já perdia só na escalação. Já dava WO porque ninguém queria entrar em campo. E eu vi uma seleção, tipo, falando assim: pelo amor de Deus, não tem nenhum nome de jogador forte, né? Não tem nenhum cara estranho, tipo assim, não tem, é tudo, nossa, não é a mesma seleção. E vai e toma 4 cocos, meu Deus. Ah, Jesus. Mas sabe, que quando a seleção brasileira perdeu, eu comecei diretamente a olhar os Reels e começou a aparecer aquela escalação maravilhosa que nós vivíamos do passado, era lindo, era a certeza que nós íamos ganhar.
mas tinha vários jogadores bons, e nós começamos a confabular no nosso passado bom. E é muito bom, né, gente? Só que quando eu comecei a entrar no site da FIFA e entrar em alguns sites a respeito das outras seleções, e vai ter uma Copa do Mundo agora aqui nos Estados Unidos, amém? E as duas seleções mais fortes para ganhar a Copa do Mundo, adivinha quem é? Brasil e Espanha. Eles não estão vendo o jogo contra a Argentina? Porque não é possível. Sabe que muitas vezes nós ficamos no passado maravilhoso e não percebemos o que Deus está nos dando agora. Nós estamos vendo só a derrota, estamos vendo só as batalhas que nós estamos perdendo, mas o mundo inteiro está vendo, nossa, que tem tudo para dar certo. Tem a maior probabilidade para ganhar, na verdade é a segunda melhor probabilidade de ganhar. E nós estamos ainda presos no passado, não queremos algo novo, não queremos ser transformados por algo que Deus está derramando novo, um novo frescor, um novo óleo, uma nova alegria em nós. Nós queremos viver no passado, nós queremos viver, como que era bom uma pamonha de Piracicaba. Ontem eu comi uma pamonha e não estava tão boa. Aquela pamonha era diferente. Como era bom. Aquele tempo lá no Brasil era maravilhoso. Meu irmão, se fosse bom para você estar lá no Brasil hoje, você estaria lá. Deus, Ele quer transformar você em algo novo, em um óleo novo, em uma nova unção nova, engrenagem nova, tudo limpinho, tudo purificado. Pastor, mas lá no norte eu ganhava dinheiro. É por isso que o teu coração está no norte e não está no novo, por isso que você só está perdendo. Meu Deus. Nós precisamos de um novo óleo. Nós precisamos de um novo vestir de Deus em nossas vidas. Interessante, quando nós estamos falando da pessoa de Judas, nós vamos ver a origem de Judas. A origem de Judas, ele vai falar que ele veio de uma cidade chamada Queriote. Depois eu coloco lá, é para ser isso, é para ser Queriote. Mas essa cidade é uma cidade pequena, uma cidade onde nasceram pessoas que se rebelaram contra o governo atual. Pessoas que no seu passado todo, ele vai falar que muitas pessoas saíram de lá se rebelando, mas se rebelando contra o governo, se rebelando contra a comunidade. Pessoas que saíram de lá eram assim. Essas eram as pessoas aonde que Judas se criou em sua infância inteira. E Judas, quando ele percebeu que Jesus estava fazendo os seus prodígios e maravilhas, muitas vezes ele falou assim, está aí alguém que vai derrotar o governo de Herodes. Esse governo de Roma, meu Deus do céu, Roma está destruindo, nós precisamos de um libertador, e ele encontrou em Jesus essa pessoa. Nós vamos ver em vários versículos que os discípulos, eles não entendiam o modo do qual Jesus agia, porque eles pensavam que Jesus ia tomar o reino de Roma, Jesus ia fazer uma revolução, ele ia trazer de volta aquilo que era maravilhoso. Mas quando eles começaram a caminhar com Jesus, como Judas começou a caminhar com Jesus, ele começou a não entender a visão de Jesus, porque Jesus estava derramando algo novo. Jesus estava derramando algo plenamente de uma nova estatura dentro da terra. Então ele estava a respeito com uma visão de reino material, e Jesus veio transformar o espiritual. Só que ele não entendia. Jesus, sabe de uma coisa, Jesus, você está fazendo nesse modo errado. Nós temos que proclamar. Jesus falava, ainda não é a hora. Jesus, mas você está mexendo com o seu dinheiro no modo errado, porque você pega todo o seu dinheiro e transforma, parece que em nada. Você tem que fazer diferente, porque nós vamos reinar essa terra. E Jesus está falando, não, nós vamos fazer algo diferente. Jesus, essa mulher está derramando esse negócio tão caro nos seus pés. Jesus, nós podíamos fazer tantas coisas maravilhosas com o povo. Não, você não está entendendo o governo novo que eu estou trazendo. Jesus, como nós vamos amar os nossos inimigos, ó Pai? Eles estão nos colocando numa pressão, ó Pai. Eles estão colocando nós ali presos. Jesus fala, eu amo a cada pessoa. Ele não entendia.
Muitas vezes Judas era aquela pessoa que falava bem assim, ó, eu não concordo, mas eu estou fazendo. Falava tipo assim, escutava e chegava para outro discípulo e falava, você tem certeza que nós vamos fazer isso? Você acha que está certo isso daí? Não sei, Jesus, ele está fazendo isso daí, será que Jesus está indo para o caminho certo? Que começava a confabular com os outros. Jesus era para ser a salvação, mas não era do modo que ele pensava. Judas, quando ele entende que Jesus ia morrer, e Jesus deixou bem claro isso, que ele ia se entregar, ele vai falar, ele deve ter pensado assim, falando, meu Deus, tudo se acabou, porque eu coloquei toda o meu serviço a respeito disso, e não vai ser do modo que eu penso, vai ser da visão que ele teve. Nós não vamos então, se ele vai ser preso, não vamos reinar. E ele entrega a Jesus, eu e você já sabemos disso. E ele vende Jesus para ganhar algo em troca com aquilo que tanto trabalho, 3 anos andando junto com Jesus, e não ganhou nada. Mas quando ele entrega Jesus, ele solta Barrabás. Adivinha de onde Barrabás era? Da mesma cidade, com o mesmo coração revolucionário. Quando nós matamos o óleo novo, nós trazemos o passado de maldade para o nosso coração de volta. Quando nós matamos algo novo, um frescor novo que Jesus está nos dando, nós ressuscitamos o nosso eu que nós queríamos que ele morresse. Algo que nós já saímos de lá falando assim, eu não quero mais viver nesse lugar, eu não quero mais viver nessa atmosfera. Mas nós entramos no reino dos céus e não queremos a unção nova, nós queremos viver no passado. Então nós matamos o novo e ressuscitamos o nosso velho eu. Nós ressuscitamos Barrabás. E foi esse o grande arrependimento. Quando ele viu que Barrabás seria solto, ele falou, não pode ser. Tudo voltou a estaca zero. Meu coração não estava curado o suficiente. Mas Jesus, ele é o dono do nosso futuro. Jesus é o dono do nosso futuro. Jesus nos ensina, Pai. Jesus nos ensina a viver algo novo, Pai. Pai, nós deixamos tudo para trás, Deus, e corremos para Ti, Pai. Pai, nós deixamos nosso coração, Pai, nossas amarguras para trás, Pai. Deixamos todas as coisas que deu certo para trás, Pai, e nós corremos para algo novo no Senhor, Pai. Pai, o nosso futuro, Pai, está nas Suas mãos, Pai. O nosso futuro é perfeito, Pai. O nosso futuro, Pai amado, nós vamos, Pai amado, fluir numa nova unção, Pai. Fluir de um novo de Deus, Pai. Fluir, Pai amado, em Ti, Pai. Andando contigo, fluindo, Pai amado, no novo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós temos que cuidar do nosso coração para as coisas novas. A função de um motor que está em um carro, ele pode servir para vários carros. O meu carro é um carro Infiniti, ele serve exatamente para um Rogue. É o mesmo motor, é um Infiniti que serve para um Nissan. Nós temos que mudar o nosso coração de lugar, o nosso coração de função. Nós temos que trazer esse algo novo e andar às vezes completamente novo. Nós podemos ler lá em Romanos 12, 2, acho que esse versículo está aqui, Romanos 12, 2. Se não está, apareça em nome de Jesus. Você está feliz ainda? Você está meio tenso? Dá um golinho d'água, gente. É Romanos. Eu vou ler. Foi lá, vamos lá. Vamos ler juntos? Em 1, 2, 3 e... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação das suas mentes, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos nos transformar. Nós precisamos de mudar completamente a nossa mente para que nós possamos entrar
na boa, perfeita e agradável de Deus. Quando ele fala isso, ele não fala se você quiser, é uma condição. Sem mudar, sem transformar, é impossível entrar na boa, perfeita e agradável. Sem nós transformarmos o nosso coração, nós não vamos acessar. Ah, pastor, como que eu transformo o meu coração? Toda arrogância do nosso coração nós temos que transformar para a humildade. Toda ganância em generosidade, toda mentira em verdade, toda inveja em contentamento, todo ódio em amor, tanto orgulho em humildade, tanta preguiça em diligência, tanta ira em paciência, a impureza à pureza, a falsidade à sinceridade, a desobediência à obediência. Meu Deus, tem tantas coisas. A fofoca à discrição, meu Deus, a luxúria à santidade. Meu Deus, é tantas coisas. Você precisa da autossuficiência para receber a dependência de Deus. Quando nós falamos que nós precisamos mudar, e nós precisamos mudar, porque eu e você não temos o coração tão bonzinho. Eu sempre falo, você não é essa coisa maravilhosa. Nós precisamos mudar, é renovação diária, é renovação. E essa palavra renovação, ela vai falar sobre uma metanoia. Uma metanoia é essa palavra em grego que ele quer falar aqui. Exatamente, uma metanoia é um arrependimento genuíno. Um arrependimento de fato. Quando nós nos arrependemos no nosso coração, então nós agimos com uma ação totalmente oposta. Exatamente quando nós lemos lá em Lamentações, para que lave o nosso coração e as nossas mãos, porque se lava o nosso coração, as nossas mãos vão agir conforme diferente. Se nós agimos totalmente na impureza, quando nós nos arrependemos dessa impureza, nós vamos começar a andar em santidade. Quando nós Pai, tira toda essa arrogância no nosso coração, essa toda autossuficiência no nosso coração, nós já vamos mudar para humildade, nós vamos andar em humildade, um novo caminho, uma nova máquina, um novo procedimento que Deus tem colocado em meu e o seu coração. Nós precisamos confessar os nossos pecados para que haja um arrependimento genuíno no nosso coração. Então tudo se faz novo em nossas vidas. Então tudo se renova em nossas vidas. Pastor, mas nós vemos que Judas se arrependeu. Em algumas versões vai falar que Judas se arrependeu. Em Mateus 27:3, na versão NVI, ele vai falar bem assim, quando Judas tinha... Vamos ler juntos aqui, essa está aqui, amém? Vamos ler mais uma vez juntos em 1, 2, 3 e... Quando ele vai falar foi tomado de remorso, essa mesma palavra, ele vai entender também como foi tomado de um arrependimento. Só que existe dois tipos de arrependimento, o arrependimento genuíno e o arrependimento de remorso. Pastor, o que muda? A ação futura. Um arrependimento, quando nós nos arrependemos genuinamente, nós andamos totalmente oposto. Nós não queremos mais andar por esse caminho, mas nós trocamos a máquina inteira para andar agora nesse caminho, um novo carro, uma nova função para nossas vidas. Nós que andávamos no pecado, agora nós não andamos mais no pecado, nós andamos em Cristo Jesus. É um novo caminho, uma nova função. Nesse momento, ali ele vai falar sobre não uma metanoia, mas uma metalomai, que não é um arrependimento genuíno. Quando ele viu, ele falou, nossa, olha o que eu fiz, mas eu não me arrependi daquilo que eu fiz. Era só um momento, era emocional, mas genuinamente, nós precisamos nos arrepender.
Jesus, Ele tem uma metanoia para nós, Ele tem uma transformação para nós, Ele tem um perdão para nós, a partir do nosso coração ser arrependido genuinamente. Eu queria que você já se colocasse de pé. Eu queria lembrar que Jesus escolheu você, assim como escolheu Judas. Jesus tem um plano de bênção para você, assim como tinha de Judas. Jesus tem uma caminhada com você, assim como tinha para Judas. Jesus, Ele quer libertar você, assim como Ele queria libertar Judas. E ainda dá tempo para isso. Sabe, muitas vezes nós te colocamos nessa posição de pecador, nessa posição de tipo, estou andando totalmente errado. Agora não tem mais como o certo, eu sei que o meu arrependimento é genuíno. Nós vamos ver em vários exemplos da Bíblia. Nós temos Moisés. Moisés, ele foi escolhido. Moisés, ele estava vendo a sarça ardente, muito mais que ver uma sarça ardente, que já era um sinal miraculoso. Ele estava falando com a sarça ardente. Ele estava escutando a voz de Deus. Quantos queriam escutar a voz de Deus? Meu Deus do céu, um sinal miraculoso acontecendo, e falando, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Aquele cajado que ele carregava há 40 anos, ele colocou no chão e transformou em cobre, e ele pegou e se transformou em cajado de novo. Meu Deus, que sinais que ele estava vivendo em um só momento. Era um motivo dele falar, meu Deus do céu, Deus pode qualquer coisa. Mas quando Deus ele vai falar em Moisés, você vai falar com o faraó, ele vai falar, não, Senhor, você pode fazer tudo, mas você não pode curar a minha gagueira. Parece coisa tipo assim, meu Deus do céu, o mais fácil. Não, Moisés, eu te coloquei para você falar com o faraó. Não, Deus, eu não consigo. Não, Deus, eu tenho esse problema. Por que será que ele não falou se o Senhor está falando, o Senhor vai curar na minha gagueira? Se o Senhor está falando, então o Senhor vai me usar do jeito que eu sou mesmo. Mas ele se coloca em uma posição que ele não é o suficiente para aquilo. E de fato não era, mas Deus estava nele. Deus está em nós. Deus está colocando em nós tudo o que nós precisamos. Deus está falando, você andava nessa posição, agora você vai transformar totalmente a sua posição. Mas acredite plenamente nisso. Por isso que nós vamos ver que Moisés estava lá no monte, e Moisés, ele sai com todas as leis na mão, a tábua na mão. Quando ele chega lá embaixo, ele vê Arão com um bezerro de ouro. Mas quando nós voltamos lá atrás, e Arão veio para substituir uma palavra que ele não aceitou no coração dele. Arão, ele substituiu algo que Deus já tinha proclamado para ele, mas ele não aceitou. Então muitas vezes nós vivemos algo que nós não aceitamos, que Jesus curou já em nosso coração, que Jesus tem poder para nos salvar. Então lá na frente nós vimos as coisas erradas de volta. Em Deus, Ele quer te curar no modo que você é. Acredita em Deus. Deus, Ele perdoou Moisés. Deus, Ele estava com Moisés. Deus está com você. Deus, Ele estava com Jonas. Por mais que Jonas estavam com medo daquela palavra e daquele povo que ele ia entregar. Jonas tinha uma palavra de arrependimento, mas ele não poderia chegar lá em Nínive assim, porque Nínive era uma cidade terrível, uma cidade onde na entrada existia cabeças penduradas às pessoas que não eram com aquela cidade. Era um povo super rebelde. Como ele iria falar contra aquele rei? Ele também seria morto. Mas mesmo assim, Deus falou, eu confio a minha palavra em você, a transformação está na sua boca, fale que você vai ser usado, por mais que você tenha medo, por mais que você se ache incapaz, por mais que ainda em você há algo diferente, fale para mim, declare que eu vou curar tudo você. O próprio Pedro que andou exatamente como Judas andou com Jesus. O próprio Pedro que se achava o mais especial de todos, era o mais rebelde também. Negou Jesus. Errou com Jesus. Exatamente o mesmo erro não, mas erros similares. Um negou e o outro traiu. Se negasse Jesus é a mesma forma que traiu. Só que o arrependimento do coração dele muda a história de Pedro.
porque as atitudes de Pedro mudaram. Jesus chega para Pedro e fala: ei Pedro, tudo bem? Eu te amo, Pedro. Pedro fala: não sei se eu te amo de verdade. Eu não sei se todo esse meu amor é compatível com o seu amor comigo. Eu te amo, mas não sei se é genuíno, Deus. Jesus fala: Pedro, você me ama, Pedro. Eu te amo, Jesus, mas eu não sei se é o mesmo amor. Eu não sei se é compatível com as minhas atitudes. Ele vai falar assim: Pedro, se você me ama, tome uma atitude diferente. Pedro, se você me ama, você pode ter errado no passado. Ei Pedro, se você me ama, você pode ter até me traído, mas eu tenho um renovo para você hoje, Pedro. Muda as suas atitudes que eu estarei com você. Mude as minhas atitudes, que a mesma palavra que estava lá atrás, o mesmo pescador de homens, você ainda pastoreará minhas ovelhas, Pedro. Pedro, eu tenho um renovo para você. Ei, Davi errou também. Davi tinha todas as mulheres ao seu alcance, mas mesmo assim Davi escolheu a mulher errada. Deus, exatamente da mesma forma, o perdoou. Tem tantos exemplos da Bíblia, pessoas imperfeitas, com coração, com uma entrega de perdão genuíno. Queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Tenho com certeza que o Espírito Santo já começou a revelar algo no seu coração. O Espírito Santo já começou a trazer pontos ao seu coração que você precisa entregar para Ele, que você precisa entregar genuinamente para Ele. Ele vem com um bálsamo novo, Ele vem com uma manutenção nova essa manhã. Ele vem trazendo algo totalmente diferente, é um óleo novo. As engrenagens vão rodar melhor. Você vai correr mais rápido, mais rápido, mais rápido. A manutenção nessa manhã está sendo feita. Deus, muitas vezes, essa manhã Ele vem trocando literalmente o seu carro. Ele vem trocando literalmente as peças do lugar e colocando peças novas. Ele vem transformando aquilo que estava emperrado em algo novo de volta. Deus, Ele vem purificando essa manhã, purificando o nosso coração nessa manhã. Deus, limpe mesmo, ó Pai. Ó Pai, não vamos mais guardar para nós, mas nós vamos entregar para os céus. Deus, não vamos mais guardar para nós, ó Pai. Não vamos deixar aquilo escondido, ó Pai, mas vamos abrir o nosso coração para uma manutenção celestial. Deus, o nosso coração é Seu. Deus, os nossos caminhos são Seus, ó Pai. Deus, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, ó Pai. E o nosso motor vai ser transformado, ó Pai. Transforme, ó Pai. Traz à tona pecados, ó Pai. Traz à tona erros, ó Pai. Porque nós vamos nos arrepender genuinamente essa manhã. Genuinamente, ó Pai amado, nós vamos deixar para trás tudo, ó Pai. Genuinamente, ó Pai, nós não seremos Judas, ó Pai. Genuinamente, ó Pai, nós seremos, ó Pai amado, como os heróis da fé. Por mais que erramos, ó Pai, nós nos arrependemos essa manhã, ó Pai. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração novamente, fechasse os seus olhos. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. Uma oração além de arrependimento de pecados, mas uma confissão que Jesus sim é o Messias, que Jesus sim é tudo que você precisa, que Jesus sim vai fazer uma limpeza geral em você, que Jesus sim vai mudar as suas ações a partir de hoje. Essa oração é a oração mais importante dessa manhã. Uma oração onde Jesus vai tomar conta do seu coração.
Com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, repita assim comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados, eu recebo a transformação da minha mente e do meu coração. Eu creio que Tu és o meu Salvador, eu creio que Tu és o Messias para a minha vida, e eu sei que eu sou escolhido para ser um discípulo, escolhido para ser filho de Deus, em um nome de Jesus. E eu, que andei nos Seus caminhos, mas me desviei dele, e eu, que andei nos Seus caminhos, mas olhei ao passado, e eu, que andei nos Seus caminhos, mas o coração endureceu. Eu confesso que eu vou andar nos Seus caminhos, que eu recebo esse coração novo, em um nome de Jesus, amém. Ainda com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, você fez a sua oração para Jesus Cristo. É Ele que transforma o seu coração, é Ele que vai fazer todas as coisas no seu coração. Não vai ser numa igreja, não vai ser nas paredes, não vai ser um telão, não vai ser pastores, vai ser Jesus Cristo, mas sim vai ser através da igreja, através dos pastores, através de toda a comunidade que decide andar com o discipulado de Jesus Cristo em nosso coração. Eu quero pedir para você que fez essa oração hoje, pela primeira vez, ou você já fez essa oração e você decide mais uma vez: eu vou caminhar com Jesus Cristo mais uma vez. Eu vou caminhar com Jesus Cristo, nem que seja essa minha primeira vez, mas assim que você fez essa oração, pela primeira vez ou já fez essa oração, eu quero contar até 3, e eu quero que você erga a sua mão para Jesus Cristo, assim que eu contar até 3, lembre-se que sempre há uma ação quando Jesus transforma, sempre há uma ação ao contrário quando Jesus faz algo no seu coração, mas você precisa agir agora. Assim que eu contar até 3, eu quero que você haja levantando a sua mão. E se você está online, você também faz parte disso. Levante a sua mão o mais alto possível, aí online mesmo. Levante sua mão escrevendo aí, falando bem assim: eu decido por Jesus Cristo, eu vou caminhar de novamente com Jesus Cristo. E nós que estamos aqui, eu conto até 3 e você erga a sua mão, amém? Em 1, e 2, e 3, erga a sua mão o mais alto possível. Se você é a primeira vez, erga, ou se você já caminhou com Jesus Cristo, mas crê novamente, erga a sua mão bem alto para que eu possa ver. Ergue mesmo a sua mão, erga a sua mão, aleluia. Eu não estou enxergando nada. Se você viu alguém e se você ergueu a sua mão, fala: eu sim sou essa pessoa, eu quero orar com você agora. Tem alguém aqui? Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir Jesus, igreja. Venha mesmo aqui, vem aqui. Aleluia, aplauda mais forte, igreja. Sabe, Carlos, quando você ergueu a sua mão, os céus eles já vêm o celebrando.
Os céus ele veio celebrando porque ele não olhou mais o Carlos de antigamente, ele olhou um novo Carlos. Ele olhou um futuro novo, ele olhou as promessas novas que Carlos vai carregar. Carlos, você é escolhido por Deus. Carlos, você é um filho de Deus. Carlos, você tem uma nova moradia nos céus. Há uma placa escrevendo: Carlos agora viverá como um filho escolhido, como um coração novo, uma nova unção, um novo propósito que Deus vai colocar e já tem colocado, porque já está escrito nos céus. E os céus faz uma festa, Carlos, por você. Sabia que o céu está fazendo uma festa por você? E se faz uma festa no céu, Carlos, nós queremos fazer uma festa com você. Certamente essa igreja não é uma igreja perfeita. Olha aqui, Carlos, essa igreja não é perfeita. Eu não sou perfeito, os pastores não são perfeitos, mas Jesus é perfeito. E nós estamos caminhando para essa perfeição juntos, abraçados. Então eu quero contar até 3 mais uma vez. Você vai ver essa igreja que vai celebrar com você, celebrando com o céu, celebrando pela sua vida, porque hoje há uma transformação no seu coração, há uma transformação em toda a igreja, porque Carlos foi escolhido como atalaia de Jesus Cristo e ele vai proclamar. Então nós celebramos isso junto com você. E eu quero contar até 3, quero que você olhe para essa igreja, uma igreja que vai andar com você, uma igreja que vai celebrar você agora, amém? Então vamos contar comigo, Carlos? Vamos, igreja, contar junto comigo, vamos lá, em 2, 3, e 1, e 2, e 3. Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor, levanta essa geração. Vamos, igreja, celebre, canta isso. Em oração, onde tudo começou, de volta. Celebre a salvação, celebre o que Cristo fez em seu coração. Levanta essa igreja, de volta, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Sim, nós celebramos a salvação nessa manhã. Nós celebramos não somente a salvação no coração do Carlos, mas a nossa salvação. Deus está aqui, ó Pai amado. Corações, ó Pai, arrependidos, corações transformados, corações novos, ó Pai, corações alinhados com o Senhor, ó Pai. Nos usa, ó Pai. Nos usa, ó Pai amado, para todos os projetos dos céus, ó Pai. Nós não queremos apenas estar no meio, mas nós queremos fazer parte. Nós não queremos apenas estar reunidos, ó Pai amado, a respeito daquilo que Jesus está fazendo, ó Pai, mas nós queremos fazer parte do futuro, ó Pai amado, de Jesus. Nós queremos fazer parte, ó Pai. Ó Pai amado, nos tire, ó Pai amado, toda a impureza no coração. Nos tire tudo, ó Pai, para que nós vivemos, ó Pai amado, servindo completamente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas ações, em um nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, igreja. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus transborde em renovação na sua vida e de perdão por tudo, em um nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você e a sua casa. Vai viver um novo em Cristo. Welcome to the new igreja.